Bom, gente, eu quero conversar com vocês sobre Eurico Miranda, uma das figuras mais polêmicas da história do futebol e, consequentemente, a figura mais polêmica da história do meu clube, o Vasco da Gama. Então vamos falar sobre Eurico Miranda. Mas eu peço por gentileza que antes você se inscreva no canal, se você curta aí, dê o seu like, faça isso agora, senão depois você vai esquecer, e que você compartilhe esse vídeo. Bom, o Eurico Miranda ele chegou no Vasco em 1969, né? Mas o grande poder que o Eurico Miranda começou a assumir no Vasco foi lá em 1979, 1980, quando Alberto Pires Ribeiro se elege presidente, né? Na sucessão do interminável mandato do Agartino Gomes, né? Então ele se torna assessor especial do Alberto Pires Ribeiro, né? E ali ele capitaneou um projeto que foi muito importante para o Vasco, né? Que foi a volta do Roberto Dinamite, que não estava se adaptando no Barcelona, mas o Flamengo queria levar o Roberto Dinamite, ele conseguiu impedir que o Roberto Dinamite fosse para o Flamengo e que viesse de volta ao Vasco, né? E ali ele começou a ganhar cartaz, ele começou a ganhar força, ele era um atuante assessor do presidente Alberto Pires Ribeiro. E aí em 1982 ele concorre às eleições para presidente do Vasco, né? Só que ele perde para o Antônio Soares Calçada, que até então era vice-presidente de futebol, né? Então Calçada assume o poder, né? E Eurico fica na oposição. Até que em 1985, de novo Calçada vem para presidente, de novo Eurico vem para concorrer contra ele, né? Mas aí o Calçada vence de novo, né? Só que depois das eleições eles fizeram uma composição. O Calçada convidou ele para ser vice-presidente de futebol do Vasco, né? Melhor dizendo, diretor de futebol do Vasco, né? E aí ele participaria da administração. E aí, em 1986, já como diretor de futebol do Vasco, ele realmente começa a empreender algumas mudanças, ele reforça o time, ele monta um time competitivo para o Campeonato Carioca de 1986, né? Por exemplo, com Roberto Dinamite e Romário, né, no ataque, junto com o Mauricinho, né? O Giovani era banco de reservas. Não dá muito para entender a cabeça do Antônio Lopes não, mas enfim, o Giovani era banco de reservas, né? Só que esse poderoso time, apesar de ganhar o primeiro turno, vencendo de 2-0 do Flamengo na última rodada, né? Eu estava no Maracanã. Ele perde o campeonato, porque o Flamengo vence o segundo turno e nas finais o Flamengo leva melhor, né? Bom, aí em 1987, no Campeonato Brasileiro de 1986 o Vasco não foi bem, né? Em 1987 o Vasco ganha o Campeonato Carioca, né? Com um gol do Tita na final. Eu estava lá no Maracanã também, né? Uma final contra o Flamengo, o Tita faz um golaço depois de uma jogada genial do Roberto Dinamite, né? Ele faz um pivô fora de série e manda a bola para o Tita enche o pé e faz 1-0 para o Vasco vence por 1-0 a final e é campeão, né? Mas aí veio a Copa União de 1987 e ele também não vai bem, né? O Vasco não vai bem na Copa União, né? Bom, foi o Eurico Miranda que gerou essa confusão toda, né? De quem é o campeão brasileiro de 1987, se é o Flamengo ou se é o Sport, né? Porque foi ele que, representando o Clube dos 13, foi lá numa reunião e assinou o cruzamento dos módulos verde, que era a Copa União, com o módulo amarelo. Então o módulo verde ficou Flamengo Internacional, campeão e vice, módulo amarelo Sport Guarani, campeão e vice, né? E aí o Flamengo e o Internacional se recusaram a jogar o quadrangular, né? E o título foi para o Sport, né? Pela lei, né? Foi para o Sport, pela justiça foi para o Sport.
Tudo porque o Eurico Miranda fez a lambança de assinar a realização desse quadrangular, assinar o documento, né? Em 1988 o Vasco é bicampeão carioca, né? O mítico gol do Cocada lá no final do jogo, depois foi expulso, né? Eu também estava lá acompanhando esse jogo, né? E em 1988 o Eurico Miranda dá uma bola dentro, ele cria a Copa do Brasil, né? Ele é o grande responsável pela criação da Copa do Brasil, então é um dos maiores acertos da carreira dele, né? Aí veio 1989, o Vasco foi campeão brasileiro, né? Enfim, mas o Eurico lá como diretor de seleções da CBF fazendo lobby, né? Para convocação, para levar o Bismarck, para levar o Tita, né? Aliciando os jogadores para irem jogar no Vasco. Enfim, caráter completamente duvidoso. E foi em 1989 também que ele não, perdão, foi em 1990, né? Em 1988 teve um jogo logo no início do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, que começou a anoitecer e a luz não acendia, e ele tinha meia hora para esperar. Antes da meia hora a luz começou a acender, ele não quis saber, ele tirou o time do campo e quis resolver no tribunal. O Vasco estava perdendo para o Flamengo de 1-0, né? Perdeu os pontos, perdeu o turno, né? Acabou ganhando o campeonato, né? Em 1990 ele arruma outra confusão, né? Nas finais o Vasco jogava contra o Fluminense, quem passasse ia enfrentar o Botafogo na final. O Vasco ganhou do Fluminense, gol de pênalti do Roberto Dinamite, mas ele cismou que o Vasco jogava pelo empate na final contra o Botafogo, que não era verdade, né? Então o Botafogo ganhou de 1-0, saiu comemorando o título. O Vasco esperou meia hora pelo Botafogo, o Botafogo não apareceu e o Vasco comemorou o título também, com os jogadores carregando uma caravela ridícula, né? Então, ali a máscara do Eurico Miranda para mim já tinha caído ali, né? Ali foi a gota d'água, né? E ao longo dos anos ele foi montando times fortes, times competitivos, isso é verdade, né? Muitas vezes também enganando outros clubes, né? Como, por exemplo, quando o Edmundo voltou para o Vasco, o Edmundo estava no Flamengo, ele disse, se vocês venderem o Edmundo aí para o Vasco entra nessa liga dos clubes cariocas que vocês estão fazendo, né? E aí o Flamengo vendeu e o Vasco não entrou. Então essa coisa que dizem que o Eurico honra a palavra, isso é meia verdade, né? Que o Eurico honrava a palavra era meia verdade. Depois, muita polêmica fora de campo, apesar de ter bons resultados dentro de campo, né? O Vasco se tornou o time mais odiado do país naquela época, né? Porque era assim, antes disso, o Flamengo era o time mais amado do país e era o time mais odiado também, né? Com ele, o time mais amado continuou sendo o Flamengo e o mais odiado passou a ser o Vasco, né? Então, criou um problema enorme lá na Copa João Avelange em 2000, né? Regulamento esdrúxulo, né? Fórmulas equivocadas, enfim. Criava confusão por onde passava. Se tornou presidente do Vasco, fez uma gestão terrível, quis brigar com a Globo por causa daquela questão da final do Vasco São Caetano, foi jogar a final com o logotipo do SBT, perdeu antecipações de receita da televisão, a televisão começou a negociar valores muito ruins, o Vasco ficou à míngua, né? E se hoje nós temos aí há praticamente 25 anos um Vasco muito menos poderoso do que era, a culpa, né? Tudo isso vai ser jogado na conta dele, pode ter certeza, né? Depois de ganhar 2 eleições roubadas do Roberto Dinamite, finalmente foi impedido pela Justiça de continuar. O Roberto Dinamite ganhou a eleição e assumiu, né?
As gestões do Roberto Dinamite tiveram problemas também, mas nada que possa ser comparado às gestões do Eurico Miranda, né? Então, é esse cidadão aí que durante anos e anos e anos foi um ditador no Vasco da Gama e que fez o Vasco da Gama ganhar alguns títulos importantes, mas também fez o Vasco da Gama ser objeto de chacota, objeto de ódio, objeto de achincalhamento, enfim, o Vasco foi muito prejudicado e há 25 anos praticamente que o Vasco não tem uma performance digna da sua tradição, da sua glória, da sua história, do seu tamanho, né? E isso é a herança maldita do senhor Eurico Ângelo Miranda. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Nada pessoal contra o Dr. Eurico, apenas eu estou falando do dirigente Eurico Miranda. Obrigado pela assistência.